A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom nós estarmos aqui reunidos para mais um culto online de oração. Infelizmente nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, mas eu creio que nessa noite Deus irá tocar em cada um dos corações que estiverem aqui nos ouvindo, essa mensagem que nós teremos aqui e esse momento junto com o Senhor, para que nós possamos desfrutar do melhor dele. Por um instante aí onde você está, feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração, vamos orar, vamos abençoar essa reunião diante do Senhor, declarar que grandes coisas o Senhor fará sobre as nossas vidas hoje, amém? Feche seus olhos aí onde você está, põe a mão sobre o seu coração. Pai, nessa hora nós queremos levar o nosso coração cativo até o Senhor. Declarar, Pai, que os nossos corações são liberados na Tua presença, para recebermos do Senhor nesse lugar. Declaramos em o nome do Senhor Jesus que tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite alcançará os nossos corações. Declaramos, Pai, que o Senhor tem total liberdade sobre as nossas vidas, para mover, para falar, para agir sobre os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus eu declaro, ó Deus, que a Tua palavra nessa noite alcançará os corações, que vidas serão completamente mudadas, histórias serão completamente marcadas. Em o nome do Senhor Jesus, nos voltamos para ouvir do Senhor nesse lugar, em o nome do Senhor Jesus. Aí onde você está, meu irmão, se prepare, porque nessa noite grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas. Se prepare, porque o Senhor nessa noite derramará um novo nível, te levará a um novo nível na presença dEle. Agora nós teremos um instante, um momento de louvor, de adoração. Enquanto esse louvor e essa adoração estiver acontecendo, eu quero que você seja um instrumento de bênção na vida dos seus amigos, dos seus familiares, dos irmãos da sua célula. E eu queria que você enviasse esse link agora, esse link para o máximo de pessoas que você puder, e seja um abençoador. Vamos fazer agora com que essa mensagem possa chegar ao máximo de corações possíveis, amém? Vamos louvar ao Senhor e compartilha nesse momento essa mensagem aí com o máximo de pessoas que você puder, amém? Vamos louvar ao Senhor. Celebramos ao único Deus, ao nosso maravilhoso Deus, e clamamos: vem, Senhor Jesus, aleluia. Chamamos, Senhor. Te convoco, te convido, onde você está, para adorar aquele que vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno o Cordeiro.
piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. E virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. E virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, como em Pentecostes Ele vem. Aleluia! O nosso Deus é poderoso, que maravilhoso é poder adorar ao Senhor. É precioso demais, irmãos. Felizmente nós não estamos presencialmente, mas eu creio que aí na sua casa você pode sentir a presença dEle. Você foi tocado pelo poder, pela unção do Senhor aí onde você está. E eu creio que nessa noite
Deus também tem uma palavra para encher o seu coração aí onde você está. Eu creio que Deus preparou esse momento para que você possa ser completamente cheio do poder, da revelação, da palavra dele aí onde você está. Amém? Eu quero compartilhar, irmãos, nessa noite a respeito de uma história, de um personagem bíblico conhecido talvez não por muitos, porque a Bíblia fala a respeito dele em apenas 2 versículos. 2 versículos, a história dele toda é contada, mas 2 versículos que são cheios de revelação daquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas. Aí onde você está, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, você abrisse lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E eu quero contar hoje um pouco da história de Jabes. Talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez você nunca tenha ouvido falar de Jabes, mas eu quero contar sobre ele nessa hora para você. Quero contar quem foi Jabes e como a história dele foi completamente mudada, transformada por causa de uma oração. Hoje é culto de oração e eu quero compartilhar aqui com você a respeito de uma oração que foi dada, que foi feita e que foi respondida pelo Senhor. Assim como as nossas orações hoje também são ouvidas e respondidas pelo Pai. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui nós vemos toda a história que é contada a respeito de Jabes. 2 versículos. Ele é um ilustre desconhecido, mas que teve a sua oração respondida por Deus. Talvez você se ache desconhecido no meio da multidão, mas eu quero que você saiba, as suas orações são ouvidas por Deus. Tudo aquilo que você apresenta ao Senhor é ouvido pelo Pai. Não ache porque você não é alguém conhecido, não ache que porque você não é alguém de influência, as suas orações, ou você não é percebido pelo Senhor. O Senhor conhece cada uma das suas ovelhas, o Senhor conhece cada um dos seus filhos. Você é conhecido pelo Pai, você é ouvido em todas as suas orações pelo Senhor, assim como foi com Jabes. A primeira coisa que nós vemos aqui com Jabes, nós precisamos ver a respeito do significado do seu nome. A Bíblia diz que a mãe de Jabes colocou o nome dele de Jabes porque com dores ela deu a luz a ele. O nome Jabes significa dor. Dor. E provavelmente o momento em que Jabes nasce é um momento de dor na vida ali daquela mãe. Talvez o parto deva ter sido um parto difícil que causou dores a ela. Mas há também teólogos que acham que não necessariamente tenha sido dores por causa de um parto difícil, mas porque a mãe estava passando por um momento difícil durante aquele período em que ela estava dando à luz. Talvez a perda do marido, talvez dificuldades financeiras. Aquele momento da história de Jabes, da mãe de Jabes, era um momento de dor. E ali então o nome dor foi dado a Jabes. Então, talvez você pergunte, por que foi dado esse nome? Era costume naquela época dar-se o nome de acordo com aquilo que simbolizava ou algo que apontava
para aquilo que estava vivendo naquele momento. Então nós temos um exemplo clássico que é o de Jacó. Jacó significa suplantador, trapaceiro, enganador, porque ele já nasceu ali puxando o pé do irmão e ele levou então essa vida de engano. Então era um nome que condizia com a realidade da vida dele. Outro nome que também é um exemplo para isso, nós lembramos de Salomão. O significado do nome Salomão é paz. E Salomão é o primeiro rei de Israel que passa o seu reinado todo sem precisar lutar. Então foi um período de paz que Israel viveu, e ali então nós vemos o significado do nome Salomão se cumprindo por um período em que Israel viveu em paz. E ali então, quando Jabes nasce, é um momento em que a mãe de Jabes está passando por dor. E talvez todas as vezes que a mãe se reportava ao filho, chamava o filho, provavelmente ela se lembrava daqueles dias em que ele foi gerado, dos momentos de dores, dos momentos de dificuldades. Essa era a realidade de Jabes. Era alguém que lembrava dores, era alguém que lembrava dificuldades, que lembrava lutas. Essa era a realidade de Jabes. E Jabes, então, a Bíblia diz, a partir do versículo 10, nós vemos a oração que Jabes faz. A oração que ele apresenta ao Senhor e que muda a história deles. E eu quero que você lembre disso. A nossa oração, ela tem poder para mudar a nossa história. Talvez hoje você está me ouvindo aí, você está assistindo essa live. Talvez você está pensando, talvez você está dizendo aí no seu coração: esses dias que eu estou passando são dias difíceis, são dias de dores, são dias de dificuldades. Mas eu quero dizer para você, oração tem poder para transformar a nossa história. A oração tem poder para mudar aquilo que você está vivendo. Jabes era alguém que vivia carregado de dores. Por onde ele ia, lembrava-se das dores e das dificuldades. Mas um dia ele decidiu fazer uma oração que mudou a história. Eu creio que hoje é o dia que o Senhor tem preparado para que nós também possamos fazer uma oração que possa mudar a nossa história, que possa mudar a história dos nossos dias. Talvez até aqui você tenha vivido dias de dores, dias de lutas, dias de dificuldades, mas eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, esses dias de lutas e dificuldades vão se encerrar hoje, porque Deus ouvirá as orações, Ele ouve as suas orações, e a sua história será completamente mudada. A primeira parte da oração nós vamos ler, está lá, versículo 10, diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, olha como era a oração de Jabes, versículo 10 diz assim: tomara que me abençoes. A primeira parte da oração de Jabes, ele pede a bênção de Deus. A primeira parte da oração de Jabes é: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, que a tua bênção esteja sobre mim, que o favor, que a bênção do Senhor pouse sobre a minha vida. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu quero ser abençoado, Senhor, eu quero teu favor sobre a minha vida. Mas muitas vezes, sabe como é que nós nos posicionamos? Nós nos posicionamos a dizer e pensar assim: quem sou eu para pedir alguma coisa ao Senhor? Muitas vezes nós paramos e olhamos para nós mesmos e dizemos: por que eu vou pedir? Eu falho tanto, eu erro tanto, quem sou eu para pedir isso ao Senhor? E deixamos de receber, e deixamos de desfrutar do melhor do Senhor. Sabe por quê? Porque não pedimos. Porque não pedimos. Lá em Mateus 7,7, a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Sabe para quem a bênção é dada? Para aquele que pede. Você quer ser abençoado, meu irmão? Peça hoje. Ore hoje. Peça a bênção do Senhor sobre a sua vida hoje.
Tiago, capítulo 2, versículo 4, também diz: nada tendes, porque não pedis. E às vezes quando pedem, ainda pedem mal. Sabe por que muitas vezes nós ainda não temos o melhor do Senhor sobre as nossas vidas? É porque ainda não pedimos. Jabes, ele não se importou com aquilo que ele era. Jabes não se importou com a realidade dele. Ele podia ser chamado de dores, ele podia estar passando por um momento de luta, de dificuldade, a vida dele poderia representar isso, mas ele não foi tímido em pedir. Ele não foi tímido em pedir coisas ao Senhor. E a mesma coisa eu digo para você, meu irmão: não seja tímido. Não seja tímido em pedir. Não peça poucas coisas ao Senhor. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus não tem limites. A bondade de Deus não pode ser limitada pelos nossos atos. Deus, Ele não é limitado por causa das nossas falhas. Então peça de acordo com a bondade dEle, peça de acordo com o coração dEle, e não de acordo com aquilo que você é. Porque quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para as nossas falhas, quando nós olhamos para os nossos erros, aí nós nos acovardamos em pedir. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, você não precisa olhar para você para pedir alguma coisa ao Senhor. Você não precisa olhar para as suas limitações, você não precisa olhar para os seus erros para pedir nada ao Senhor. Peça de acordo com o coração dEle. Peça a bênção do Senhor sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o coração de Deus é um coração de Pai e que deseja nos abençoar. E o início da oração de Jabes foi essa. O início da oração de Jabes foi: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, que a tua bênção esteja sobre a minha vida, que eu possa desfrutar da bênção do Senhor sobre mim. Eu quero ser abençoado, Senhor. Essa era a oração de Jabes. Era alguém que queria ser abençoado. E eu pergunto para você: você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Então peça a bênção do Senhor sobre a sua vida. Peça a bênção do Senhor sobre as suas finanças. Peça a bênção do Senhor sobre o seu casamento. Peça a bênção do Senhor sobre a sua empresa. Peça a bênção do Senhor todos os dias. Segunda coisa, Jabes, ele continuou orando. E ele diz: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Aqui nós vemos o segundo pedido de Jabes. O primeiro é: Senhor, eu quero ser abençoado. A segunda coisa que Jabes pede é: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Senhor, eu quero ter as minhas fronteiras alargadas. Talvez você não saiba quais eram os episódios anteriores aqui a isso. Talvez o maior evento antes de Jabes é quando o povo de Deus ele entra ali Canaã, na terra prometida, se apossa ali das terras, e então há uma divisão de terras para cada uma das famílias. Ali para as 12 tribos são distribuídas as terras. E talvez Jabes ele foi crescendo ouvindo essas histórias, ouvindo que eles vieram, que a família dele tinha vindo de lá do Egito, que não tinha nada, passaram anos no meio do deserto, entraram na terra prometida, guerrearam contra aqueles que estavam lá, possuíram a terra que Deus deu, e foi separado e distribuído terras abundantes para todos. E Jabes provavelmente olhou ali para as terras que ficaram para ele e ficou imaginando, aqui estou eu fico ele imaginando tantas terras, e para mim coube só isso.
Para mim só foi liberado isso daqui. E provavelmente no coração dele surgiu algo dizendo o seguinte: eu não nasci para ter só isso. Eu não nasci para viver só com isso. E talvez, meu irmão, você tenha nascido em Deus, foi inserido na vida da igreja. E hoje você começa a ouvir os milagres que Deus operou. Eu creio que no seu coração também deve existir o mesmo desejo que havia no coração de Jabes. Que desejo, pastor? De dizer: eu não nasci para ter só isso. Eu não nasci para viver só com isso. O Deus que me tirou do Egito, o Deus que me tirou de uma vida escravizada lá no Egito, que me inseriu em uma vida nova com Ele, é o mesmo Deus que pode alargar as minhas fronteiras. É o Deus que pode expandir as minhas fronteiras. E ali Jabes, então ele ora. Jabes ele ora: Senhor, que as minhas fronteiras possam ser expandidas, que as minhas fronteiras possam ser alargadas. A mesma coisa que Jabes pediu hoje, talvez você está pedindo aí, não é que as suas fronteiras possam ser alargadas naturalmente, ou pode ser, talvez você está pedindo um terreno, às vezes você está pedindo uma casa. Pode pedir, peça mesmo. Deus quer e Deus vai responder a sua oração. Deus quer responder aquilo que está queimando no seu coração. Mas Deus quer alargar as suas fronteiras em outras áreas também. Como assim, pastor? Deus quer que as fronteiras dos seus negócios, você é empresário, Ele quer que as fronteiras dos seus negócios, eles possam ser expandidas. Você, líder de célula, Deus quer que as fronteiras das suas células também sejam expandidas nesses dias. Você, discipulador, Deus quer expandir. Deus quer alargar as fronteiras. Igreja do Senhor, Videira em Aracaju, escuta, esses são os dias em que Deus quer expandir a nossa obra por outras cidades, e nós devemos orar desse jeito. Senhor, que a nossa influência possa ser expandida, seja através da mensagem pregada através da internet, seja através de cada uma das nossas células espalhadas por esse estado, seja a sua empresa, empresário. Deus quer expandir, alargar as nossas fronteiras. Você pode pedir hoje que Deus te faça mais influente. Deus quer colocar áreas de importância na sua mão. Deus te colocou, estudante, olha aqui para mim. Deus te inseriu nessa universidade que você está hoje, não é para você passar apenas dias aí não, é para que a sua influência possa ser expandida aí onde você está. Deus te colocou onde você está hoje, sabe para quê? Para que o nome dele possa ser expandido, para que a mensagem dele possa ser expandida, possa ser alargada por mais corações. Nós fomos alcançados para que as nossas casas, as nossas famílias, os nossos amigos também possam receber a mensagem que nós recebemos, para que não só os nossos corações possam ser cheios da revelação, mas para que outros também possam. Então, quando Jabes ora: Senhor, que me alargues as fronteiras, é dizer o Senhor, as nossas orações hoje também podem ser as mesmas. Senhor, que o nosso nível de influência possa ser alargado, que as nossas células, elas possam ser e agora alcançar mais corações,
mais vidas. Que a sua empresa, você que é empresário, você pode orar assim: Senhor, que a minha empresa ela possa se expandir, que ela possa alcançar maior espaço no mercado, que ela possa ter uma maior influência onde ela estiver. Essa foi a oração que Jabes fez. Ah, pastor, mas esse tipo de oração é egoísta. Não é egoísta. É uma oração que entende aquilo que está no coração do Pai. O Pai quer te abençoar. O Pai quer fazer sobre a sua vida, mas muitas vezes nós não temos, sabe por quê? É porque não pedimos. Peça hoje. Peça que o Senhor alargue as suas fronteiras hoje, e o Senhor vai alargar. Quando você começa a orar, aí pela fé, pedindo mais vidas aí na sua célula, aí sabe o que acontece? Mais um visitante chega, mais uma pessoa é enviada, e outra é enviada, e mais vidas são levadas, e aquilo que às vezes era só um sonho, aí começa a se realizar, começa a se cumprir, à medida que as oportunidades aparecem, elas vão crescendo, a empresa vai crescendo, a capacidade dela vai aumentando. Ah, pastor, mas são dias difíceis. Jabes era cheio de dores, era difícil, mas ele pediu que expandisse as fronteiras, e mais recursos foi enviado, o sobrenatural veio. Eu vou dizer algo para você, presta atenção. Existem coisas que talvez você ainda não tocou, tem coisas que você ainda não pôs a mão, existem territórios novos que você ainda não pôs a mão, que você ainda não pisou os seus pés, mas que Deus já preparou para você, e nesses dias Deus vai te levar a desfrutar, a experimentar, a viver esse melhor. Peça hoje para que o Senhor alargue as suas terras, as suas fronteiras, e creia, e você viverá tempos novos, dias melhores. Você experimentará de renovo, você experimentará de uma alegria nova no seu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor vai começar a expandir aquilo que talvez não tinha para onde ir, que talvez você não via solução, que você já estava, talvez empresário, me ouça aqui, eu quero falar para você. Talvez você estava pensando hoje em fechar as suas portas. Talvez você estava pensando hoje que não teria mais saída, que não tinha mais jeito, mas presta atenção, essa história vai mudar. Não olhe para aquilo que está acontecendo lá fora, olhe para o céu, olhe para o Senhor. O seu socorro está nele, o seu socorro não está na televisão, o seu socorro não está nos noticiários. Seu socorro está em Deus, e Ele pode, ao invés de fechar a sua empresa, nesses dias Deus quer expandir a sua empresa em o nome do Senhor Jesus. Eu creio. Mas a oração de Jabes não encerrou aí. Ele continuou, e ele disse: tomara que me abençoes. Ele pede a bênção. Depois ele diz: e me alargue as fronteiras. Ele pediu maior influência, ele pediu que as terras deles fossem expandidas. Mas ele continua e diz: que seja comigo a tua mão. A terceira parte da oração de Jabes é: que seja comigo a tua mão. O que é isso, pastor? Pedir a mão do Senhor sobre ele? Sim. Talvez você não saiba, mas a mão do Senhor é um termo bíblico para que possa expressar, e que expressa na verdade, o poder ou a presença de Deus. Então aquilo que Jabes ele estava orando naquele momento, Jabes estava pedindo o respaldo do Senhor. Jabes estava pedindo o respaldo de Deus sobre ele. Ele estava orando, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, eu vou crescer,
Senhor, eu vou ser abençoado. Senhor, eu vou avançar. Mas mesmo assim, eu ainda vou continuar precisando do Senhor. Na minha força eu não posso fazer. Por isso, Senhor, não retire de mim a tua mão. Não retire de mim a tua mão. Era aquilo que Jabes estava pedindo naquela hora. A mão do Senhor. A mão do Senhor sobre ele. A presença do Senhor sobre ele. O poder do Senhor sobre ele. Quando nós lemos ali o livro de Atos, e esses dias nós estávamos lendo o livro de Atos, a história ali da igreja, tem algo que marca ali o livro de Atos, ali a história da igreja primitiva, é a presença do Senhor. Tem um versículo lá em Atos 1:21 que diz assim, a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles, e por causa disso, muitos se convertiam, muitos eram salvos, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Sabe por que a igreja primitiva conquistou tudo que conquistou? É porque a mão de Deus estava com eles. É porque a presença do Senhor estava com eles. A presença do Senhor acompanhava aquela igreja. E eu digo para você, meu irmão, nós precisamos dessa capacitação para ganhar vidas, para pregar o Evangelho, para multiplicar as nossas células, para gerenciar os nossos negócios, para administrar as nossas finanças, para crescer como profissionais. Nós podemos fazer tudo isso, mas em todas essas coisas, nós precisamos do respaldo do Senhor. Nós precisamos da mão do Senhor. Nós precisamos da presença dEle. Nós precisamos do favor do Senhor sobre nós. O que Deus quer dar a você, meu irmão, não é um mero empurrãozinho. Deus não quer dar um empurrãozinho para que você possa ser abençoado. Mas Deus, Ele quer te dar a capacidade de ir além daquilo que você naturalmente é incapaz de realizar. E sabe como é que nós conseguimos alcançar aquilo que naturalmente nós não podemos? É sobrenaturalmente. E sabe como é que você desfruta o sobrenatural? É tendo a presença do Senhor. É tendo a mão do Senhor sobre a sua vida. Muitas vezes nós ouvimos, a mão do Senhor, ela pesa. Presta atenção, a mão do Senhor não pesa sobre os filhos, não. A mão do Senhor sobre os filhos abençoa. A mão do Senhor sobre os filhos traz respaldo. A mão do Senhor sobre os filhos abençoa. Nós devemos pedir o respaldo do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos do respaldo do Senhor sobre nós. Dizer, Senhor, eu quero a Tua presença a todos os momentos. Eu quero da presença do Senhor cada instante da minha vida. Essa capacitação que vai nos levar a experimentar de coisas maiores. Nós não queremos ter células só por ter células. É porque nas nossas células há a manifestação da mão, da presença do Senhor. Sabe, dentro das nossas empresas, dos nossos trabalhos, a mão do Senhor deve estar presente. A presença do Senhor deve ser constante para nos abençoar. Quarta e última coisa que eu preciso falar aqui para você. Da oração de Jabes. Está aqui no versículo 4. Primeira coisa, Jabes ora, ele diz, ora, tomara que me abençoe. Ele pede a bênção. Segunda coisa, e me alargues a fronteira. Ele pede que a influência dele possa ser expandida. Terceira coisa, ele diz, que seja comigo a tua mão. Ele diz, Senhor, eu quero ser abençoado, mas eu quero a tua presença, eu quero o teu poder,
eu quero a tua mão sobre mim. Eu não quero fazer se o Senhor não estiver presente. Eu quero o Senhor. É a terceira coisa que ele pede. E a quarta coisa da oração aqui de Jabes, ele continua dizendo: e me preserves do mal. Lembra muito a oração do Senhor Jesus, lá no Pai Nosso. Lembra? Uma parte do Pai Nosso, que o Senhor Jesus, ele nos ensina. Ele diz que o Senhor me guarde, me livre do mal. Senhor, me guarde, me livra do mal. Estava lá na oração do Pai Nosso. Mas sabe que antes de Jesus ensinar essa oração, Jabes já havia feito uma parte dessa oração. Jabes já tinha orado dizendo: Senhor, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. De modo que não me sobrevenha aflição. É a oração de Jabes nesse momento. Ele pede: Senhor, me livra do mal, me guarda do mal. Nós podemos orar hoje. Nós devemos orar pedindo ao Senhor: Senhor, nos livra do mal. Eu vou orar daqui a alguns instantes. Eu quero orar pela sua saúde. Eu quero orar por você, meu querido, para que o Senhor te livre de todo o mal. Que o Senhor te livre dessa enfermidade, dessa pandemia. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Mas eu não quero focar agora a respeito de livrar do mal, da enfermidade. Mas eu quero mostrar para você que livrar do mal nos fala a respeito de ter a bênção sustentada, mantida sobre nós. Como assim, pastor? Eu não quero apenas ter começado bem a minha história. Eu não quero apenas ter iniciado uma história bem. Muitos começaram bem a sua história, em Deus, com Deus. Mas infelizmente o final não foi bom. Eu quero saber quando, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, o que é que estará sendo contado ao nosso respeito? A respeito da nossa igreja, a respeito da nossa obra, a respeito das nossas vidas. O que é que será contado de nós? O que é que será falado de nós daqui a 20 anos? O que é que será contado a respeito de você daqui a 20 anos? É que começou algo, mas que no meio do caminho parou? Que pôs a mão no arado, mas que lá na frente retrocedeu? Será que é isso que vai ser contado a seu respeito? Mas ou será contado sobre um servo bom e fiel que permaneceu no Senhor? A oração de Jabes, naquele momento, dizendo: ó Senhor, me preserve do mal, me livra de falhar no meio do caminho, me livra de no meio do caminho esquecer do Senhor, me livra de no meio do caminho abandonar o Senhor, me livra de no meio do caminho retroceder e voltar a fazer aquilo que outrora fazia que desagradava ao Senhor. Me livra de que sobrevenha a aflição. Essa era a oração de Jabes naquele momento. E nós devemos orar da mesma forma. Livrar para que as frustrações no meio do caminho, para que as tristezas no meio do caminho, para que as mentiras do meio do caminho não venham nos paralisar. Infelizmente, muitos no meio do caminho pararam, porque deram ouvidos às mentiras. Muitos pararam porque olharam para o homem. Muitos pararam porque
olharam para falhas naturais, muitos pararam porque viram problemas, porque viram dificuldades, porque foram lamber feridas, e muitos pararam. E a oração que Jabes fez: Senhor, me preserves do mal, para que não me sobrevenha a aflição. É a mesma oração que Jesus nos ensinou: Senhor, que o Senhor me guarde, me livra de todo mal, me guarde de todo mal. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Era a oração de Jesus. Jesus pediu: Senhor, livra-me também do mal. Nós também devemos orar hoje: Senhor, me livra do mal, dessa pandemia que está aí fora. Me livra, Senhor, das maldades que podem existir no coração humano. Me livra, Senhor, das mentiras, das calúnias que possam se levantar. Mas, Senhor, me livra também do meu coração mau. Me livra, Senhor Jesus, de julgar, de andar por um caminho que o Senhor não tem. E essa foi a oração de Jabes. E sabe como acaba o versículo 10? Versículo 10, ele encerra dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ó, que poderoso. Olha que tremendo essa porção. Olha o que é que nós vemos aqui. O final da história é que Deus respondeu tudo que Jabes havia pedido ao Senhor. Hoje você pode pedir ao Pai. Hoje você pode pedir ao Senhor que Ele te abençoe, e Deus vai te abençoar. Hoje você pode pedir mais influência, que o Senhor alargue as suas fronteiras, e Deus vai fazer. Hoje você pode pedir ao Senhor que a mão dEle, que a presença dEle, que o favor, que a graça dEle esteja sobre a sua vida, e isso te acontecerá. Hoje você pode orar pedindo que o Senhor te livre de todos os maus, e isso vai acontecer. De todos os males, e isso vai te acontecer. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações. Nós não damos ou falamos palavras ao vento que não são ouvidas e não são respondidas. As nossas orações, todas elas são ouvidas pelo Senhor. Por isso nessa noite eu quero orar com você. Aí onde você está, meu irmão, na sua casa, fecha seus olhos por um instante. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Eu quero orar nessa noite declarando a bênção do Senhor sobre nós, a bênção do Senhor sobre as nossas casas, a bênção do Senhor sobre as nossas histórias, em o nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar. Se posicione nessa hora para orar em fé, declarar que aquilo que o Senhor tem sonhado para nós se cumprirá. Pai, nessa noite, ó Deus, como igreja, nós estamos aqui, ó Deus, orando. Ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve e o Senhor responde cada um dos nossos pedidos. Eu quero apresentar ao Senhor, Deus, cada um dos meus irmãos, ó Deus, que estão ouvindo, ó Deus, essa mensagem nesse momento. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, Pai, a Tua bênção sobre cada um deles. Pai, eu creio que cada um deles foi chamado, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, e são abençoados diante do Senhor. Pai, eu declaro que nenhum mal sobrevirá nenhum deles, ó Deus. Eu declaro, ó Deus, que a Tua bênção, ó Deus, se acampa sobre a sua vida.
Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que tem se levantado contra as suas vidas, agora nós damos uma ordem, bate e retirada, caia por terra agora, em o nome do Senhor Jesus, e nós declaramos o teu favor, a tua bênção, o teu cuidado sobre a vida de cada um deles, em o nome do Senhor Jesus. Pai, livra os meus irmãos de todo mal. Livra os meus irmãos, Pai, dessa pandemia. Livra os meus irmãos dessa enfermidade. Vai nessa hora sobre o leito de hospital, sobre cada um, ó Deus, que está em leito, e nessa noite, ó Deus, remove essa enfermidade. Agora, em o nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem: sejam curados para a honra e glória do nosso Deus. Eu declaro nessa hora que nós nos apropriamos pela fé, ó Deus, do sacrifício que foi feito lá no Calvário. Pai, a tua palavra nos garante que o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e por causa, ó Deus, das suas pisaduras, hoje nós somos curados. Eu declaro: curas sejam liberadas nessa hora. Pai, eu declaro, ó Deus, bênção sobre as empresas dos meus irmãos. Eu declaro, ó Deus, que o Senhor colocou cada um deles nesse ramo em que eles estão, para que eles possam prosperar, que nesses dias, ó Deus, as suas empresas possam crescer, que elas possam se expandir, que o Senhor possa trazer mais influência, que o Senhor possa alargar as suas fronteiras. Eu abençoo nessa hora cada um dos meus irmãos. Eu declaro que cada um dos pedidos, cada alvo de oração, ó Deus, sobre aqueles que estão temerosos, com medo de perder os seus empregos, eu declaro nessa hora as suas empresas, em o nome do Senhor Jesus, recebendo, ó Deus, favor, cuidado, a mão do Senhor sobre elas, a prosperidade do alto vindo sobre elas. A tua palavra diz, ó Deus, pedi e dar-se-vos-á. Nessa noite, ó Deus, nós decidimos pedir ao Senhor, e nós sabemos que nos será dado, pois a tua bênção já está sobre nós, em o nome do Senhor Jesus. E aí onde você está, na sua casa, diga assim comigo: eu tomo posse, pela fé, nessa noite, da bênção do Senhor sobre a minha vida. Diga assim: eu creio que a bênção do Senhor está sobre mim, e nessa noite o Senhor já alargou as minhas fronteiras. O Senhor pôs a sua mão sobre mim e me livrar de todo o mal, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio que as nossas orações nessa noite já foram ouvidas e respondidas pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Que essa palavra possa queimar no seu coração, meu irmão. Que cada um dessa parte dessa oração possa ter queimado no seu coração. Que essa se torne as nossas orações nesses dias. Cremos que o Senhor nos guardará, nos livrará de todo mal. Mas além disso, o Senhor nos abençoará. A presença dEle nos acompanhará por onde nós formos. E as nossas fronteiras serão alargadas, expandidas, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ainda hoje, eu quero entregar, que nós possamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Presta atenção. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não depende dessas quatro paredes. A igreja do Senhor hoje está reunida aí na sua casa. E eu queria que nessa hora você entendesse que Deus te inseriu nesse corpo, Deus te inseriu nessa família. E nós precisamos entender que nós temos responsabilidades como igreja nesses dias. Eu quero convocar você a estar junto conosco, através da sua contribuição financeira, para que essa obra ela possa permanecer, para que essa obra ela possa ser expandida. Nós precisamos da sua ajuda também. Nós precisamos da sua colaboração financeira. Aqui embaixo
tem o Pix da nossa igreja e tem também a conta da nossa igreja, para que você possa contribuir, para que você possa nos ajudar. Nossas responsabilidades se mantêm. Infelizmente nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, mas nós precisamos honrar com tudo aquilo que nós como igreja temos. E para isso, eu quero convidar você a fazer um Pix, a fazer uma transferência para as nossas contas. Ou se você puder, entre em contato agora com o seu pastor. Entre em contato agora com o seu pastor e agenda com ele uma visita para que você possa entregar a sua oferta ou para que você possa devolver o seu dízimo. Eu quero ler uma porção da palavra de Deus. Está lá no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus fala. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramado este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, buscava ele uma ocasião para entregar. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas, dois tipos de crente. O crente Maria, o crente Judas Iscariotes. Nós vemos esses dois exemplos. E quem somos nós hoje? Quem era Maria? Maria foi alguém que Jesus estava ali diante de um banquete, e ela chegou, entrou naquele salão, naquela sala onde Jesus estava, pegou um vaso de alabastro cheio de bálsamo, algo que era caro, e quebrou ali aos pés, na cabeça de Jesus, e começou a lavar, a honrar Jesus. Lá no Evangelho de João, quando é contada essa história, diz que aquele perfume que ela derramou valia 300 denários. 300 denários, um denário era o valor do trabalho de um trabalhador de um dia. O que o trabalhador recebia por um dia de trabalho. E aquilo que ela entregou valia 300 dias de trabalho. Em outras palavras, ela pegou o trabalho de um ano inteiro e quebrou aos pés de Jesus. Ela pegou o trabalho de um ano inteiro e lançou aos pés de Jesus, para lavar os pés de Jesus. Sabe por quê? Porque quem teve uma experiência com Ele, quem foi tocado, quem se entregou de fato ao Senhor, não mede esforços para abençoar, para agradar, para dar o melhor. Mas há um outro personagem, ao Judas. A Bíblia diz que Judas se indignou e disse: que desperdício é esse? Isso que você está fazendo é um desperdício. E talvez muitos podem até dizer: isso é um desperdício que você está fazendo. Mas presta atenção, aqueles que são crentes Marias não se preocupam
com o que os outros estão dizendo, se é desperdício ou não. Ele importa em saber que aquilo que está fazendo vai repercutir lá na frente. Sabe por quê? Porque Jesus vai e diz: ela está fazendo uma boa ação para mim, não a prive disso, não a julguem, porque agora a história dela será contada por toda a eternidade. Onde a palavra de Deus estiver sendo pregada, a história dela vai ser mencionada. Presta atenção, aquilo que você está dando, o que você está fazendo para Deus, não vai repercutir somente aqui não, vai repercutir por toda a sua eternidade. Quando você dá algo para o Senhor, quando você entrega algo para o Senhor, não acaba aqui, por toda a sua eternidade. Aquilo que você entregou ao Senhor vai repercutir. Aquilo que você entregou para o Senhor não acaba aqui, toda a sua história será lembrada diante do Senhor. Mas eu quero dizer algo também para você, meu querido: não seja também igual ao Judas. Judas colocou um preço para Jesus. Sabe qual foi o preço que ele deu a Jesus? 30 moedas de prata. Você não sabe o que é que significa 30 moedas de prata? 30 moedas de prata era o preço que era dado na compra de um escravo. Eram 30 moedas de prata. Em outras palavras, para Judas, Jesus era como se fosse um escravo dele. Ele estava entregando um escravo, ou comprando um escravo, ou vendendo um escravo. Nós não fazemos isso. Jesus não é nosso escravo, nem tratamos dessa forma. Ele é o bem mais precioso que nós temos, e como o bem mais precioso que nós temos, nós devemos entregar o nosso melhor a Ele. Nós devemos dar o nosso melhor ao Senhor. Por isso eu quero desafiar você a agir como Maria, a dar o seu melhor nessa noite, a dar o seu melhor, não se importando, não se limitando, não se preocupando com o que os outros vão achar. Aqui embaixo está o nosso Pix, aqui embaixo está a nossa conta. Entre em contato com um dos nossos pastores, entre em contato nessa hora, para que você possa dar o seu melhor ao Senhor. Se você quiser que uma maquineta vá até aí a sua casa, entre em contato conosco. Se você quer passar em um dos nossos prédios, agenda um horário, mas não deixe de dar o seu melhor ao Senhor, porque você não estará dando, não é para mim, você estará dando ao Senhor, e quando você dá ao Senhor, a sua história vai ser repercutida por toda a eternidade. Eu quero orar e abençoar a sua história em nome de Jesus. Pai, nessa noite, ó Deus, eu quero abençoar a vida financeira da tua igreja, cada um dos meus irmãos. Quero declarar em nome do Senhor Jesus que tudo aquilo que eles colocam as mãos é abençoado. Eu quero declarar o teu favor sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que tudo aquilo que eles colocam as mãos é abençoado. Pai, que eles não terão falta de nada, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus multiplicação, ó Deus, sobre tudo aquilo que os meus irmãos, ó Deus, têm pedido e têm orado nessa hora. Eu declaro janelas dos céus abertas e a chuva abundante do Senhor sobre as suas vidas, sobre as suas casas, em o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Eu declaro ainda uma semana cheia de bênção, de favor. Quanto ao nosso culto de domingo, durante esses próximos dias nós estaremos te avisando se será presencial ou se será online. Esteja acompanhando as nossas redes sociais para saber a respeito disso. Deus te abençoe em o nome de Jesus.